Vou te contar aqui a verdade sobre as holdings, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Robson Zanetti, sou advogado há mais de 29 anos. Eu tive a oportunidade de estudar em alguma das instituições de direito mais renomadas do mundo. Pensa, em alguma das melhores universidades do mundo de direito, onde fiz cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Por exemplo, realizei o curso de doutorado em Direito por 3 anos na Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Tá? Então, eu vou te passar aqui informações que são informações mais precisas, sem dúvida nenhuma. E vou te desvendar aí esses mistérios por trás dessas holdings que andam contando por aí, que na verdade são falácias. É tudo, minha gente. É tudo para vender o produto, entendeu? Porque na verdade eu vou te contar aqui o que é uma holding. E depois você, se for mentira o que eu estou te falando, você vai aí no Google e depois você vai digitar as palavras que eu vou te falar, que eu vou te mostrar o que é uma holding. Então vai ser bem simples. O que eu vou falar, eu vou te provar que é verdade, tá bom? Agora o que os outros falam, você ouve falar esses mistérios, que você vai montar uma holding, que você vai fazer uma caixinha, que você vai fazer o bababá, é tudo bababá. Entenda isso, tá bom? O que é uma holding, para você entender? Para eu ter uma holding, começa por aí. No mínimo, eu tenho que ter 2 sociedades. No mínimo. Então, ninguém pode dizer que vai montar uma holding. Por quê? Porque você não consegue montar uma holding, você se torna uma holding. Ninguém vai fazer um contrato social para você de uma holding, sabia? Isso não existe. Entendeu? O que alguém pode fazer é um contrato social com uma das empresas, um dos tipos societários previstos no direito brasileiro. Entenda o seguinte, o direito brasileiro, ele tem certos tipos de sociedade que estão tipificados na lei. E a própria lei diz, fora esses casos aqui, não tem outros. Entendeu? Então você vai lá, holding não existe. O que existe no direito brasileiro? Sociedade anônima, sociedade limitada, sociedade simples. Vejam, esses são tipos societários previstos na legislação brasileira. Holding não existe. Bate aí no Google, lei, para você ver se você encontra uma lei sobre holdings. Agora você vai encontrar uma lei falando sobre sociedade anônima. Lei 6.404/76. Você vai encontrar uma lei falando da sociedade simples, Código Civil. Você vai encontrar uma lei falando da sociedade limitada, está ali no Código Civil. Tudo você encontra, porque está na lei, porque existe. Por que holding você não encontra? Bate aí, vê se você encontra. Veja, por que você não encontra ninguém vendendo uma holding? Você encontra uma pessoa que está vendendo uma empresa. Ela vai vender cotas sociais, ou vai vender o estabelecimento, vai vender ações. Por que você não encontra ninguém vendendo uma holding? Porque não existe. Isso é tudo blá blá blá. Que vão montar uma holding, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, um planejamento sucessório. Na verdade, são pessoas que se passam, entre aspas, por especialistas, por professores, e vêm na internet aqui e falam aquilo que pensam e um copia do outro, tá? E desorientados, entendeu? Desorientados. Porque a holding, como eu estava te dizendo, eu preciso ter no mínimo a existência de 2 sociedades para que exista uma holding. Bate exemplos aí, anota. Google Alphabet, sabe o Google que você usa aí, onde você vai bater, que eu te pedi para você pesquisar? O Google. O Google é uma das empresas que pertence ao Google Alphabet. A holding, ali que é dona do Google, a holding que é dona do Google, é chamada Google Alphabet. Então você bate no Google aí, Google Alphabet, holding. Ele vai te dar uma holding, por quê? Porque o Google Alphabet, veja, no mínimo eu tenho que ter 2 sociedades. Ele que detém a maioria das ações e das cotas sociais do Google, entendeu? E vai do YouTube e de outras empresas. Então, por que é uma holding? E depois as pessoas não sabem explicar do que é o verbo to hold. Né? To hold é sustentar, é segurar. Então, veja, eu tenho aqui uma sociedade anônima, embaixo aqui eu tenho uma sociedade anônima, eu posso ter uma sociedade limitada, e essa sociedade de cima, essa pessoa jurídica, esse CNPJ que é o majoritário, o cotista, que tem ações ou cotas sociais dessa sociedade de baixo. Então, quem que é acionista aqui, controlador? É o Google Alphabet, ele é um controlador do Google, ele é o controlador do YouTube, ele é controlador de outras empresas. Isso daí é uma holding. Veja, no mínimo eu tenho 2 sociedades.
Vou te dar aqui um outro exemplo. A Amazon, sabe a Amazon do Jeff Bezos? Ela é uma holding. Por quê? A Amazon tem várias empresas no mundo inteiro. Ela controla várias outras empresas. Eu te dou um exemplo, tá bom? Whole Foods. Tá? Whole Foods é uma rede de supermercados nos Estados Unidos de produtos naturais, da qual a Amazon, quem é a acionista lá, a dona do Whole Foods, a majoritária, é a Amazon, do Jeff Bezos. E assim, o Jeff Bezos, ele é dono de várias outras empresas. Veja, o Jeff Bezos, ele é acionista, tá, da Amazon. O que ele tem a maior quantidade de ações da Amazon. É claro que a Amazon tem outros acionistas, mas ele é o majoritário. Esta pessoa física do Jeff Bezos, ele tem a maioria das ações da Amazon. Só que tem outros acionistas, como eu disse. Só que essa pessoa jurídica da Amazon é que também controla o Whole Foods, que também vai ter ali outros acionistas, entenderam? Então veja, eu tenho uma holding quando eu tenho uma pessoa jurídica que acaba controlando uma ou várias sociedades. Aí eu tenho então uma holding. Então, essa história de que a pessoa vai pegar um contrato social e olha o blá 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 que é vendido por aí para os desavisados, que infelizmente que não são poucos. O que eles falam? Que vão montar uma holding. Para quê? Para economizar impostos de locações. Minha gente, essa holding é uma mentira, porque isso daí não é uma holding. Olha só o contrato social. Eu estou te dando dois exemplos que eu te provo o que é holding. Bate HSBC, sabe a HSBC que foi comprada pelo Bradesco? Também uma holding, bate lá. HSBC Holding é uma holding, porque veja, holding normalmente é para grandes grupos empresariais, para grandes empresas. Vou te dar exemplos no Brasil. Gerdau, Grupo Gerdau, sabe a Gerdau de aços, grande, empresa grande brasileira, que controla várias outras empresas aqui na América do Sul, tem participações. A Gerdau também é uma holding. Vou te dar mais uma holding. Itaú Unibanco é uma holding financeira, que tem várias outras empresas que são controladas por ela. Então veja, isso daí é uma holding. Então eu no mínimo vou ter duas sociedades. E nesses casos eu tenho várias sociedades que são controladas. Agora, o que andam pregando por aí que é a holding e que não é? A pessoa vai montar um contrato social para você ter economia de impostos. Isso aí, minha gente, olha o contrato. Lá é uma sociedade limitada ou vai ser uma sociedade anônima de capital fechado. É isso, sempre. Se eu estiver errando, olha o contrato social de uma holding de mentira, holding de mentirinha, né? Eu digo assim, são metidos a holding, né? É gente que é metido a holding, porque holding não é nada. Entendeu? Olha lá, tá escrito lá o objeto social dela, o que é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou é uma sociedade anônima de capital fechado. Então, se ela é uma sociedade limitada, ela é uma holding. Se ela é uma sociedade anônima de capital fechado, ela é uma holding. Não, por quê? Porque eu só tenho aquele contrato social com aquela pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica que está no contrato social, ela não controla nenhuma outra sociedade. Você vai ver até uma cláusula lá, dizendo assim, essa sociedade poderá participar de outras. Poderá é uma coisa. Eu poderei ser bilionário. Poderei. Mas até eu ser bilionário, aí é outra coisa. Né? Então, poder é uma coisa, mas ser é outra. É a mesma coisa nesse contrato social. A poderá participar, não participa. Se não participa, minha gente, o que pôs no papel ali não vai transformar aquilo dela ter uma outra sociedade. Não vai fazer existir uma outra sociedade simplesmente porque ela colocou no contrato social. Então veja, qual que é a diferença de colocar essa cláusula e não colocar, né, num contrato social? Qual que é a diferença? Nenhuma, porque não vai ter, sob o ponto de vista prático, nenhum efeito. Você não concorda comigo? Não vai ter efeito. Tira e põe a cláusula. O que vai alterar aquele contrato? Nada. Por quê? Porque essa sociedade aqui, que foi montado contrato social, ela não participa, ela não comprou cotas, ela não comprou ações de outra, ela não controla outra sociedade. Entendeu? Então aquilo ali é uma holding? Claro que não, óbvio que não. Simplesmente, quer dizer que se isso daí fosse holding, né, bastasse colocar uma cláusula no contrato social para virar holding, todo mundo poderia pegar o contrato social hoje que tem uma sociedade limitada e colocar essa cláusula, simples. Não é? Simples. Vai lá, pega teu contrato social e põe essa sociedade, poderá participar de outra, tua sociedade passa a ser uma holding. Só para você ver a ignorância. Infelizmente, existe uma ignorância jurídica no Brasil que eu não consigo medir, né? De tanta burrice que falam por aí.
né? Infelizmente, e daí um vai divulgando, vai montar uma holding, porque agora eu vou montar uma holding para você, porque agora você vai locar imóveis. Gente, isso aí não tem nada de holding. Quer locar imóveis? Monta uma sociedade que tem uma atividade civil imobiliária. Vai montar isso, a sociedade que tem atividade civil imobiliária. Qual vai ser o objeto social dela? Ela vai cuidar de locar imóveis, não é? Ela tem que locar também, ela tem que ter uma atividade econômica. E daí, vou comentar outras coisas que eu ando escutando por aí, já que no direito hoje você pode utilizar o linguajar, né, popular, coisas que eu ando falando por aí. Daí eu vi gente falando, né, professor falando, Flávio Tartucci, né, e mais um outro, com todo respeito à opinião do professor, dizendo que a holding, ela era inválida, que a holding é nula. Minha gente, besteira. A holding não tem personalidade jurídica. Holding é uma sociedade, é um conceito. É uma sociedade que controla outras sociedades, tem a finalidade de controlar outras sociedades. Isso daí é holding. Então, holding não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é aqui, ó. Eu tenho uma sociedade limitada que controla, por exemplo, Gerdau, SA. Controla uma outra aqui, não é? Então, veja, quem é que tem personalidade jurídica? Essa sociedade anônima tem personalidade jurídica. Ela controla essa outra sociedade anônima. Tem vários acionistas aqui, fora a Gerdau, e aqui também tem outros acionistas fora a Gerdau. Então essa daqui controla essa. Então eu vou dizer, é um conceito, a holding, essa holding aqui controla essa sociedade. Então essa holding aqui é a holding controladora dessa outra sociedade. Veja, quem tem personalidade jurídica é essa sociedade anônima que foi constituída. Quem tem personalidade jurídica aqui é essa sociedade anônima. Holding não tem personalidade jurídica, entenderam? Quem tem personalidade jurídica é essa sociedade que foi registrada na junta comercial. Quem tem personalidade jurídica aqui é essa sociedade que foi registrada na junta comercial. Holding é um conceito, então holding não tem personalidade jurídica. Então muita gente diz que vai montar uma holding. Como é que vai montar uma holding se ela não tem personalidade jurídica? Vejam, cada besteira que eu ouço aqui, né? No direito brasileiro, sabe? É um desconhecimento profundo que as pessoas têm e vão espalhando essas ideias de holding por aí, que eu vou montar uma holding e põe o nome lá, pode até pôr o nome holding, pode pôr o nome, podia pôr lá o que quisesse, né? Ali, mas o fato de você colocar um nome não quer dar um conteúdo para ele, né? Você pega uma garrafa de Coca-Cola, né, e coloca a Fanta lá dentro. Não é porque está escrito Coca-Cola que é Coca, não é? É Fanta. É a mesma coisa aqui com holding. Não é porque você coloca um nome escrito ali holding que ela é uma holding. Não é verdade? Você não concorda comigo? Então vejam, é importante que você pare de cair nessa conversa mole desse negócio de holding. Agora, que você entenda qual é o propósito do teu negócio. Se você tem um grupo societário, você é dono de mais de uma empresa, aí você pode organizar esse grupo, montar uma holding, como é o caso da Gerdau, fazer um compartilhamento de despesas dentro do grupo, vai emitir uma nota fiscal de uma empresa do grupo para outra. Isso daí você vai fazer quando você tiver aí várias empresas, daí você vai organizar aí sob a forma de holding. Daí é interessante de fazer isso daí, né? Você não precisa ter, por exemplo, um departamento de marketing para todas as empresas do grupo, basta ter um departamento de marketing para atender a todas elas. Aí você vai ter economia com gastos, não é? Vai ter economia de impostos, isso por causa da holding. Agora, se teu propósito é locar imóveis, né, que vai pagar menos impostos com locação via pessoa jurídica do que a pessoa física, né, aí é outro papo. Veja, aí uma sociedade que você vai fazer, uma sociedade simples, uma sociedade limitada, um desses tipos, né, que você vai utilizar para você locar imóveis. Vai haver uma redução da carga tributária hoje de até 27,5% para 11,33%. Vai haver a reforma tributária, não é? E com a reforma tributária, esse modelo de sociedade vai continuar sendo interessante. Veja, sob o meu ponto de vista, sim. Por que eu te digo isso? Porque na França, e o Brasil copia todo, entre aspas, o direito estrangeiro. Na França, é feita locação de imóveis via pessoa jurídica. Na Itália, em Portugal, é claro que tem um valor mínimo. Portugal, a partir de 500 euros que você receba. No Brasil, aqui hoje, vai valer a pena a partir de cerca de 7 mil reais. Então você tem que ver quanto é que você recebe a título de aluguéis para ver quanto vale a pena. E a reforma tributária, sob o meu ponto de vista, posso estar errado, mas ela não vai deixar retirar aí
o fato de você locar imóveis via pessoa jurídica ser melhor do que pessoa física. Se seguir, dentro do que eu estou falando, se seguir esse modelo que eu estou dizendo dos outros países, né, que fazem isso, utilizam. Né, como disse para vocês, eu estudei fora, estudei na Itália, estudei na França, né, fiz 2 cursos de pós-graduação na Itália, na Università Statale di Milano, um em Direito Processual Civil, outro em Direito de Recuperação de Empresas. Em Paris, antes, fiz um curso equivalente ao Brasil ao mestrado em Direito dos Negócios, lá chamado Droit des Affaires, né, entendeu? E depois o doutorado por 3 anos na Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Então, o que acontece? Né, doutorado em Direito. Acontece o seguinte, você precisa saber quando é útil ou não você fazer uma holding, tá? Ou senão, quando você quer alocar imóveis, quando que essa estrutura vai ser interessante para você. Você está pensando em planejamento sucessório, você, através de uma sociedade, você tem que também saber, né, que ela vai ser interessante para você, que ela tem que ter atividade econômica, né? Você não pode fazer uma sociedade de papel, né? Uma offshore, tipo do Paraguai tinha aquelas que você comprava, né, aquelas sociedades offshores de armário, né, já comprava prontinha, né, simplesmente o papel. Tem que ter uma atividade econômica, né, é importante você saber disso, né, quando você for constituir essa sociedade, pensando na alocação de imóveis e também no planejamento sucessório. Agora, se você quer fazer um planejamento sucessório, você já é sócio de uma empresa hoje, de uma sociedade, você pode fazer seu planejamento sucessório com essa atual sociedade, não precisa montar uma nova, né? Mas tem situações que você poderia até montar, que são interessantes. Por exemplo, você tem uma sociedade hoje, tá? E você quer passar alguns imóveis para uma nova, essa poderia ser a holding controladora de uma nova. Como? Veja, eu tenho a sociedade 1, chamada X. Essa minha sociedade vai ser a controladora de uma nova sociedade que eu vou montar, a Y. Então, ela vai ter uma participação majoritária na Y, e daí eu vou colocar os imóveis na Y, não é? Para não serem atingidos aqui no primeiro momento por nenhuma penhora. Veja, mas quem é sócia é a X, não é o Joãozinho, que é sócio da X, né? Que vai montar a outra sociedade, vai ser sócio da sociedade. É a X e depois ela pode ter outro sócio. Então a X vai ser a controladora da Y. Assim eu vou ter uma holding. Veja, estou mostrando aqui uma situação interessante que pode ser feita. Aí lá para colocar imóveis e aquela outra sociedade também locar imóveis ou ter os outros bens em nome dela. Então veja, você tem que saber quando é que você vai utilizar a estrutura jurídica correta para o teu negócio, para aquilo que você quer. Em primeiro lugar, você precisa saber o que você quer. Daí, depois que você souber o que você quer, o que teu cliente quer, aí você vai montar a estrutura adequada para ele, tá bom? Espero que você tenha aí sido esclarecido, né, com relação a esse assunto. Que se você não me segue, me siga então nas minhas mídias sociais, Instagram, YouTube, Robson Zanetti. Tá? E você vai ver muito mais vídeos meus aí relacionados ao direito empresarial, ao direito de família e ao direito de sucessões. Tá? Eu te aguardo no próximo.